Muito antes do aparecimento dos humanos modernos, diferentes espécies do gênero Homo e outros hominídeos estreitamente relacionados surgiram, adaptaram-se e desapareceram em ambientes onde uma infecção menor, um predador oportunista ou um conflito breve podia acabar com uma vida sem deixar qualquer oportunidade de reação. Durante milhões de anos, essas mortes permaneceram inexplicadas, enterradas ao lado dos corpos que as sofreram. Algumas dessas mortes foram especialmente cruéis. Desde cair como presa de uma ave grande até ser consumido por outros membros do seu próprio grupo, o fim podia chegar de formas extremas e terríveis. Num mundo sem proteção ou controle real sobre o ambiente, qualquer circunstância era suficiente para transformar um corpo no ponto mais frágil do sistema. Qual era o destino mais terrível que um indivíduo podia enfrentar na pré-história? Homo heidelbergensis, o primeiro assassinato provado na história humana. Durante milhões de anos, a vida humana desenrolou-se num ambiente onde a dor não era uma exceção, mas uma condição constante. As espécies que faziam parte do gênero Homo apareceram, sobreviveram durante algum tempo e, eventualmente, desapareceram, deixando para trás vestígios fragmentados de como viveram e, em alguns casos excepcionais, de como morreram. Entre todos esses restos, um destaca-se acima dos restantes porque não só mostra uma morte violenta, mas também permite a identificação, com um nível de detalhe invulgarmente elevado, de um ato de violência intencional que ocorreu centenas de milhares de anos antes da existência dos humanos modernos. O indivíduo a quem este crânio pertenceu viveu aproximadamente 430 mil anos atrás. Não era nem Homo sapiens nem um Neandertal. Pertencia a uma forma humana arcaica conhecida como Homo heidelbergensis, um grupo que habitou a Europa durante o Pleistoceno Médio. A sua história não é conhecida através de objetos pessoais ou relatos, mas através de uma única testemunha silenciosa. A sua cabeça, preservada por quase meio milhão de anos no fundo de uma cavidade natural. O crânio foi encontrado numa gruta localizada na atual Espanha, numa zona profunda conhecida como Acima de los Huesos. Ali, os investigadores descobriram milhares de restos ósseos pertencentes a diferentes indivíduos do mesmo grupo humano. Entre todos eles, este crânio chamou imediatamente a atenção porque apresentava duas lesões muito específicas. Não eram fraturas dispersas ou danos causados pela passagem do tempo. Eram duas perfurações claras, quase idênticas entre si, localizadas na região frontal esquerda. Desde o início, os cientistas compreenderam que estas feridas não eram compatíveis com uma morte natural. A forma, o tamanho e a localização dos orifícios indicavam que o dano tinha afetado diretamente o cérebro. O tipo de lesão observado teria causado uma perda de consciência imediata e uma morte muito rápida, ou pelo menos um colapso fatal em poucos minutos. A questão central não era se estas feridas tinham causado a morte, mas o que as tinha produzido. A primeira hipótese considerada foi a de um acidente. As grutas apresentam terrenos acidentados, superfícies irregulares e áreas onde uma queda pode ser letal. Considerou-se a possibilidade de o indivíduo ter escorregado e de uma rocha afiada ter perfurado o seu crânio durante a queda. No entanto, esta explicação começou a perder força quando o padrão exato das lesões foi analisado. Um acidente desse tipo dificilmente produziria dois impactos quase idênticos, com a mesma forma e orientação, numa área tão específica do crânio. A segunda possibilidade avaliada foi a de um ataque animal. Noutros sítios, foram identificadas marcas claras de mordeduras, garras ou presas. Neste caso, contudo, as feridas não correspondiam a nenhum tipo de dano produzido por predadores conhecidos do período. Não havia animais naquela região capazes de gerar duas perfurações tão limpas e simétricas num único ataque. Uma vez descartadas estas opções, os investigadores concentraram-se numa terceira explicação, uma que era desconfortável, mas consistente com a evidência: violência levada a cabo por outro ser humano. As lesões observadas correspondiam a traumas produzidos por ferramentas duras, semelhantes aos gerados por golpes de instrumentos de pedra. A análise comparativa com casos modernos de violência por força contundente mostrou um padrão quase idêntico. Tudo indicava que o indivíduo tinha sido deliberadamente golpeado na cabeça, pelo menos 2 vezes, com o mesmo objeto. A partir desse ponto, a análise foi além da descrição puramente anatômica e entrou no campo forense.
O crânio, identificado como o espécime conhecido como crânio 17, preservava um nível de integridade excepcional que permitiu examinar não só a presença das lesões, mas também a sua forma exata, contorno e a direção em que foram produzidas. Os investigadores aplicaram técnicas da medicina forense moderna, adaptadas ao estudo de restos fósseis. Cada margem de fratura foi analisada em detalhe. A morfologia do osso revelou que as quebras ocorreram enquanto este ainda retinha elasticidade, indicando que os impactos aconteceram no momento da morte ou muito pouco tempo antes. Não foram danos causados pela pressão do sedimento ou por processos geológicos posteriores. O estudo das trajetórias forneceu uma informação decisiva. Embora as duas perfurações fossem muito semelhantes entre si, não seguiam exatamente o mesmo ângulo de entrada. Esta diferença indicava que não se tratava de um único golpe a causar uma fratura dupla, mas de dois impactos independentes desferidos com o mesmo objeto a partir de posições ligeiramente diferentes. Este padrão descartou a possibilidade de um ricochete acidental ou de um colapso secundário do crânio após um único impacto e tornou fisicamente extremamente improvável que as lesões tivessem sido produzidas durante uma queda pelo poço vertical da gruta. Além disso, a superfície interna do osso reforçou ainda mais esta interpretação. As linhas de propagação da fratura em direção ao interior do crânio mostravam um padrão consistente com golpes direcionados, concentrados e repetidos, e não com impactos aleatórios. A área afetada localiza-se logo acima da órbita esquerda, um ponto particularmente vulnerável onde um golpe contundente pode causar perda imediata de consciência. Não foram observados sinais de regeneração óssea em nenhuma das lesões. Isto confirma que o indivíduo não sobreviveu tempo suficiente para que o corpo iniciasse um processo de cicatrização. Os golpes foram letais ou levaram a um colapso irreversível num intervalo de tempo muito curto. A morte não foi nem progressiva nem retardada. Com estes dados, a evidência permite situar a morte dentro de um episódio de violência interpessoal, atribuível à ação deliberada de outro membro do grupo. Esta conclusão não se baseia em interpretações culturais ou simbólicas, mas na informação física registrada no osso, que transforma o crânio num testemunho excepcional sobre a dinâmica do ataque e sobre a existência de conflitos letais em populações humanas tão antigas. Este achado fala não só da morte de um indivíduo, mas da existência de violência interpessoal organizada muito antes do aparecimento da nossa espécie. Demonstra que os conflitos entre humanos não são um fenômeno recente, mas uma parte profunda e antiga da nossa história evolutiva. O que é mais impressionante é que este indivíduo não foi o único cujos restos apareceram na gruta. Na cima de Los Huesos foram encontrados milhares de ossos pertencentes a pelo menos 28 pessoas diferentes. Alguns desses restos também mostravam sinais de trauma, embora nenhum tão antigo ou tão claro como os do crânio com as duas perfurações. Isto levou os investigadores a propor que o local não era utilizado ao acaso. A disposição dos restos indicava que os corpos tinham sido repetidamente atirados para o mesmo local, um poço profundo de cerca de 13 metros. Não havia sinais de arrastamento por animais ou dispersão natural. Os ossos não estavam espalhados caoticamente por toda a gruta, mas concentrados numa área específica. Isto sugere que os membros do grupo utilizaram aquele lugar intencionalmente para depositar os seus mortos, independentemente da causa da morte. No caso do indivíduo assassinado, o seu corpo foi tratado da mesma forma que os outros. Após receber os golpes que acabaram com a sua vida, foi atirado para o poço juntamente com outros corpos. Não há indícios de que tenha sido excluído do grupo após a sua morte, nem de que tenha havido uma tentativa de esconder o cadáver. Tudo aponta para o facto de que, apesar da violência que sofreu, continuou a fazer parte do grupo humano mesmo após a morte. Estudos realizados noutros restos da gruta mostram que alguns indivíduos tinham patologias graves. Foram identificadas pessoas com problemas graves na coluna vertebral e dificuldades evidentes de locomoção. Estes indivíduos não teriam sido capazes de sobreviver sozinhos num ambiente tão exigente, o que indica que foram cuidados por outros membros do grupo. Este facto é importante porque mostra que a violência coexistia com formas de cooperação e apoio mútuo. O motivo exato do assassinato nunca poderá ser conhecido. Não existe evidência que indique se foi uma disputa por recursos, um conflito territorial ou um confronto pessoal.
Os investigadores apenas podem afirmar que a vida naquele ambiente era dura e que qualquer tensão podia escalar para a violência física. O que se sabe é que o ataque foi direto, frontal e realizado com um objeto duro que concentrou toda a sua força numa área vital. A arma utilizada não foi encontrada. No sítio, apareceu apenas uma ferramenta de pedra, mas a sua forma não corresponde ao que teria produzido as lesões observadas. É possível que o objeto utilizado fosse feito de madeira, pedra ou algum outro material que não se preservou. A ausência da arma adiciona outra camada de incerteza à história, mas não invalida a conclusão principal. Este crânio permaneceu no fundo da gruta por quase 500 mil de anos. Durante esse tempo, os sedimentos cobriram-no. Os processos geológicos preservaram-no, e a passagem do tempo apagou qualquer rastro daqueles que o rodearam em vida. Quando foi recuperado e analisado, tornou possível reconstruir uma cena de violência que ocorreu num mundo completamente diferente do nosso, mas levada a cabo por seres surpreendentemente próximos de nós. Este caso mostra que mesmo nas sociedades humanas mais primitivas, existiam conflitos capazes de terminar em morte. Mostra também que estes grupos tinham práticas coletivas para lidar com os seus mortos e que a violência não implicava necessariamente uma ruptura total dos laços sociais. O indivíduo assassinado não foi abandonado nem consumido. Foi depositado ao lado dos outros, num lugar que o grupo utilizava repetidamente. Assim, este crânio não representa apenas a morte violenta documentada mais antiga, mas também uma janela direta para a complexidade da vida humana no Pleistoceno Médio. Uma história em que a cooperação e a agressão coexistiam, e em que um ato de violência deixou uma marca tão clara que ainda hoje nos permite reconstruir, golpe a golpe, o fim de uma vida que ocorreu centenas de milhares de anos antes de a história escrita existir. Homo habilis, presa vulnerável junto à beira da água. O indivíduo conhecido como o Sete pertencia à espécie Homo habilis e viveu na África Oriental aproximadamente 1.800.000 anos atrás, num ambiente dominado por lagos pouco profundos, áreas pantanosas e extensões abertas de savana, interrompidas por manchas dispersas de vegetação. Esta não era uma paisagem estável, mas uma região sujeita a mudanças climáticas progressivas que reduziram a cobertura arbórea e forçaram os grupos de hominídeos a deslocarem-se mais frequentemente entre fontes de água e áreas de alimentação. O corpo deste indivíduo, Homo habilis, era pequeno mesmo para os padrões da sua época. A sua altura era de pouco mais de 1 metro e a sua massa corporal era baixa, tornando-o vulnerável a virtualmente qualquer predador no ecossistema. Os membros superiores eram longos em proporção ao tronco, enquanto as pernas eram curtas e menos eficientes para uma corrida sustentada. O crânio abrigava um cérebro significativamente menor do que o dos humanos modernos, com capacidades cognitivas suficientes para fabricar ferramentas simples e organizar-se em grupos, mas insuficientes para antecipar ameaças complexas ou desenvolver estratégias defensivas eficazes contra grandes carnívoros. A sobrevivência diária para estes grupos dependia da proximidade da água. A sede forçava-os a aproximarem-se de lagos e rios regularmente, embora estes locais concentrassem os predadores mais perigosos do ambiente. O registro fóssil indica que a necessidade fisiológica superava qualquer possibilidade de evitação permanente. Não havia meios para transportar ou armazenar água, e as fontes seguras eram escassas ou inexistentes. Neste contexto, o Sete deslocava-se juntamente com outros indivíduos da mesma espécie em pequenos grupos. Estes agrupamentos ofereciam alguma vantagem na detecção precoce de ameaças, mas não garantiam proteção contra ataques rápidos e avassaladores. Os Homo habilis não eram caçadores dominantes. O seu acesso à carne provinha principalmente da necrofagia e de restos deixados por grandes carnívoros, processados utilizando ferramentas de pedra simples conhecidas como indústrias olduvaienses. Estas ferramentas permitiam o corte de tecidos e a quebra de ossos para extrair medula, mas não eram armas capazes de repelir um predador ativo. Perante um ataque direto, a margem de reação era mínima. A anatomia do Homo habilis não permitia uma fuga rápida ou resistência à força física. Evidências fósseis recuperadas na região de Olduvai mostram que vários indivíduos desta espécie foram vítimas de predação direta. Em particular, os restos identificados como OH8 e OH35 fornecem dados claros sobre os tipos de ameaças que enfrentavam.
O 7 está associado a este mesmo padrão de morte documentado. Os restos ósseos mostram marcas inequívocas produzidas por dentes de crocodilo. Num caso, o membro inferior esquerdo aparece decepado, com danos consistentes com uma dentada poderosa e profunda. A amputação traumática teria causado uma perda massiva de sangue, tornando impossível a sobrevivência prolongada. O atacante primário foi um crocodilo gigante, pertencente à espécie Crocodilus anthropophagus, um réptil extinto que atingia comprimentos de até 7 metros e excedia largamente o tamanho dos crocodilos do Nilo modernos. Esta espécie foi formalmente descrita em 2010 com base em restos fósseis encontrados na mesma região, e o seu nome reflete a evidência direta de consumo de hominídeos. Análises dentárias e as marcas deixadas nos ossos de Homo habilis indicam que estes crocodilos não se limitavam a alimentar-se de peixes ou outros animais aquáticos. A morfologia das dentadas e a localização dos danos sugerem ataques direcionados a hominídeos que se aproximavam da margem para beber. Este padrão aparece em mais de um indivíduo, descartando um evento isolado. No caso de U7, a dentada concentrou-se na perna, um ponto vulnerável durante a aproximação à água. A perda do membro não só incapacitou a capacidade de movimento do indivíduo, como também o expôs imediatamente a outros predadores terrestres. Num ambiente quente e pantanoso, uma ferida deste tipo era efetivamente uma sentença de morte, mesmo sem intervenção posterior. Contudo, a evidência óssea mostra que o ataque não terminou com a ação do crocodilo. O crânio apresenta sulcos alongados e profundos na região posterior, compatíveis com marcas deixadas por um carnívoro do tamanho de um leopardo. Estas marcas não correspondem a uma necrofagia aleatória, mas a um padrão de ataque direcionado à cabeça, uma técnica comum utilizada por felinos para imobilizar presas. A coexistência de marcas de crocodilo e de felino no mesmo indivíduo indica uma sequência de múltiplos eventos de predação. O 7 foi primeiro atacado no ambiente aquático, perdeu a perna e ficou incapacitado. Foi então alcançado por um carnívoro terrestre que atacou a cabeça e causou a morte final. Nenhuma das lesões mostra sinais de cicatrização, confirmando que ambos os ataques ocorreram num intervalo de tempo muito curto. Este tipo de morte não reflete uma coincidência extrema, mas uma dinâmica ecológica documentada. Nos ecossistemas da África Oriental durante o Pleistoceno inferior, os pontos de água funcionavam como nós de concentração, tanto para presas como para predadores. Os crocodilos exploravam as necessidades fisiológicas dos hominídeos, enquanto os felinos aproveitavam indivíduos feridos ou isolados. O pequeno tamanho de U7 e a falta de capacidades defensivas eficazes tornaram impossível qualquer forma de resistência. Uma vez incapacitado, o indivíduo foi reintegrado na cadeia alimentar do ecossistema que habitava. O corpo foi parcial ou inteiramente consumido, e apenas fragmentos ósseos foram preservados sob condições favoráveis à fossilização. A descoberta destes restos não só documenta uma morte violenta, mas também fornece informação direta sobre a posição ecológica do Homo habilis. Longe de ocupar o topo da cadeia trófica, estes hominídeos ocupavam uma posição intermédia, vulneráveis tanto em terra como perto da água. O caso de U7 demonstra que a predação direta era uma parte rotineira da vida e da morte para os primeiros membros do gênero Homo. Não é uma exceção extrema, mas um exemplo claro das pressões ambientais que moldaram a sobrevivência diária destas populações. A evidência não permite a reconstrução de pensamentos, reações emocionais ou comportamentos específicos além do que os ossos mostram. No entanto, as marcas preservadas nos fósseis são suficientes para estabelecer com precisão a causa da morte e a sequência de eventos que a produziram. O 7 morreu após perder um membro devido à dentada de um crocodilo gigante extinto e receber subsequentemente um ataque letal de um felino. A sua morte ocorreu num ambiente onde a necessidade básica de beber água expunha os hominídeos aos predadores mais eficientes do seu tempo. O registro fóssil preserva esta história sem a necessidade de interpretação adicional. KNM-ER 1808, quando a dieta se tornou letal. O indivíduo catalogado como KNM-ER 1808 viveu na África Oriental aproximadamente 1.650.000 anos atrás. Pertencia à espécie Homo erectus, uma forma humana já totalmente bípede, com um corpo adaptado para o movimento de longa distância e uma dieta que incluía uma elevada proporção de carne.
A sua história não foi registrada através de ferramentas ou sinais de violência externa, mas através de um processo interno que transformou o seu esqueleto enquanto ainda estava vivo. Os restos parciais de KNM IR 1808 foram recuperados no Quênia e, desde a primeira análise, mostraram uma anomalia clara. Os ossos longos dos membros exibiam um hipercrescimento patológico de tecido ósseo que não correspondia a fraturas, impactos ou processos normais de cicatrização. Não era uma lesão isolada, mas uma alteração prolongada do metabolismo ósseo. O osso tinha crescido excessivamente, formando camadas irregulares em redor da estrutura original. Este tipo de modificação não ocorre rapidamente. Requer uma exposição continuada a um agente interno que interrompa o equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. A distribuição do crescimento patológico indicava que o processo afetou o corpo durante um longo período, não apenas durante os últimos dias de vida. A análise comparativa deste padrão com patologias conhecidas permitiu descartar infecções locais, traumas repetidos ou doenças congênitas. O tipo de hipercrescimento ósseo correspondia a uma condição específica, hipervitaminose A, uma intoxicação causada pela acumulação excessiva de vitamina A no corpo. A vitamina A é uma substância essencial em pequenas quantidades, mas altamente tóxica quando consumida durante longos períodos em doses elevadas. Nos animais carnívoros, esta vitamina está extremamente concentrada no fígado. O consumo repetido do fígado de grandes predadores pode levar a uma acumulação progressiva que o corpo humano não consegue eliminar rapidamente. O esqueleto de KNM-ER 1808 mostrava exatamente as consequências esperadas deste processo. O excesso de vitamina A causa alterações no tecido ósseo, hemorragias internas crônicas, inflamação persistente e dores articulares severas. Fisicamente, isto traduz-se em fraqueza progressiva, dificuldade de movimento e deterioração geral do organismo. No contexto em que KNM-ER 1808 viveu, a carne era um recurso fundamental para a sobrevivência. O Homo erectus tinha aumentado significativamente o seu consumo de produtos animais e utilizava ferramentas de pedra para processar carcaças e aceder a tecidos ricos em nutrientes. O fígado, sendo macio e altamente energético, teria sido um alimento atrativo, sem forma de conhecer os seus efeitos a longo prazo. À medida que a intoxicação progredia, o indivíduo teria sentido dores articulares constantes, perda de força e mobilidade cada vez mais limitada. Estas consequências não deixam marcas diretas no esqueleto, mas a condição dos ossos confirma que o corpo estava sob um estresse interno contínuo. O grau de desenvolvimento da patologia mostra que ele sobreviveu durante um período considerável enquanto a sua condição piorava, tempo suficiente para que o tecido ósseo fosse extensamente modificado em múltiplas áreas do corpo. Nesse estado, ele teria sido incapaz de se mover normalmente, caçar ou recolher alimentos por conta própria. O seu corpo continuou a funcionar à medida que a intoxicação avançava. O metabolismo ósseo continuou a responder de forma anômala, gerando mais tecido numa tentativa falhada de compensar os danos. O organismo era incapaz de reverter o processo porque a fonte do excesso de vitamina A não desaparecia. Eventualmente, a deterioração sistêmica atingiu um ponto irreversível. A combinação de dor crônica, fraqueza extrema e alterações internas levou ao colapso do organismo. Não existem marcas que indiquem a causa exata do momento final, mas o registro ósseo permite afirmar que a hipervitaminose A foi o fator determinante que levou à morte deste indivíduo. A sua história foi preservada não em relatos ou objetos simbólicos, mas na estrutura dos seus próprios ossos. Através deles, documenta-se uma das mortes mais longas e silenciosas conhecidas no registro humano pré-histórico, causada por uma intoxicação interna derivada da dieta. A criança de Taung, captura letal por uma ave de rapina gigante. Em novembro de 1924, numa pedreira de calcário perto do pequeno povoado de Taung, no norte da África do Sul, os trabalhadores realizavam explosões de rotina para extrair rocha para construção. Após uma destas explosões, entre os blocos fragmentados, apareceu um objeto invulgar incrustado na matriz de calcário. Não era uma pedra comum. Tinha curvas, cavidades e uma simetria que chamava a atenção.
O capataz, habituado a encontrar fósseis de animais, decidiu guardá-lo juntamente com outros restos curiosos, sem saber que o bloco continha uma das descobertas mais importantes da paleoantropologia. O fragmento chegou logo às mãos de Raymond Dart, um jovem anatomista australiano que trabalhava na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo. Dart tinha apenas 31 anos e ainda estava numa fase inicial da sua carreira. O pacote com os fósseis chegou ao seu escritório no mesmo dia em que deveria comparecer a um casamento, mas quando abriu a caixa e viu o conteúdo, qualquer compromisso social foi imediatamente esquecido. À sua frente estava um crânio de criança incrustado na rocha, com moldes naturais dos hemisférios cerebrais preservados em calcite. Dart começou a limpar o fóssil utilizando instrumentos finos, removendo cuidadosamente a matriz rochosa. À medida que o rosto emergia, tornou-se evidente que não pertencia nem a um humano moderno, nem a um macaco conhecido. O crânio correspondia a uma criança pequena, com dentes de leite visíveis e uma capacidade craniana reduzida, mas com uma característica decisiva. O forame magno, a abertura através da qual a medula espinal se liga ao cérebro, estava posicionado para a frente, um traço típico da postura bípede habitual. Este detalhe anatômico indicava que o indivíduo caminhava ereto. Não era um macaco quadrúpede. Dart percebeu que estava perante um hominídeo primitivo e descreveu-o como Australopithecus africanus, publicando o seu achado em 1925 na revista Nature. O fóssil ficou conhecido como a criança de Taung. A reação da comunidade científica foi em grande parte hostil. Na época, as teorias dominantes colocavam a origem dos humanos na Europa ou na Ásia, e a África era considerada um cenário improvável para a evolução humana inicial. Além disso, o chamado Homem de Piltdown, descoberto em Inglaterra em 1912, reforçava a ideia de que um cérebro grande tinha aparecido primeiro. Contra este paradigma, a criança de Taung mostrava o oposto, um bipedismo claro com um cérebro ainda pequeno. Durante décadas, o fóssil foi rejeitado ou minimizado. Com o tempo, contudo, mais restos de australopitecíneos começaram a aparecer em sítios sul-africanos como Stekfontein, Makapansgat e Swartkrans, muitos deles descobertos por Robert Broom. Estes achados confirmaram que a criança de Taung não era um caso isolado nem um macaco juvenil mal interpretado, mas parte de uma população real de hominídeos africanos bípedes. O crânio da criança pertence a um indivíduo que tinha aproximadamente 3 a 4 anos de idade ao morrer, com base no desenvolvimento dentário. Viveu há cerca de 2.800.000 anos, durante o Plioceno tardio, num ambiente muito diferente do atual. A região do que é hoje o deserto do Kalahari apresentava então uma paisagem mais úmida, com savanas arborizadas, cursos de água e áreas florestais intercaladas. Neste ecossistema viviam grandes carnívoros, incluindo felinos de dentes de sabre e grandes aves de rapina. O estudo anatômico do crânio revelou um volume cerebral de cerca de 400 a 500 centímetros cúbicos, maior do que o de um chimpanzé, mas muito menor do que o dos humanos modernos. A dentição mostrava caninos reduzidos e molares com esmalte espesso, consistentes com uma dieta variada baseada em frutos, sementes, raízes e recursos animais ocasionais. Estas características colocavam o Australopithecus africanus como um hominídeo adaptado tanto à vida arbórea como à locomoção terrestre. Durante muito tempo, a criança de Taung foi importante principalmente pelo que demonstrava sobre as origens humanas. No entanto, investigações mais recentes concentraram-se noutra questão: como morreu esta criança? A análise tafonômica do crânio, ou seja, o estudo das marcas produzidas após a morte, forneceu informações fundamentais. Investigadores liderados por Lee Berger compararam as lesões do crânio com as observadas nos restos de macacos modernos caçados por grandes aves de rapina em África. Encontraram correspondências claras. As órbitas oculares da criança mostravam perfurações características produzidas por garras, enquanto o topo do crânio exibia marcas compatíveis com o impacto de um bico poderoso. Este padrão corresponde ao método de caça das grandes águias africanas, como a águia coroada, que atacam primatas a partir do ar, cravam as suas garras na cabeça e causam a morte rápida. De acordo com estes estudos, a criança de Taung foi muito provavelmente capturada por uma grande ave de rapina enquanto estava no solo ou em ramos baixos. A sequência reconstruída indica que o ataque foi súbito e letal.
Após matar a criança, a ave teria transportado o corpo para um ninho localizado numa árvore ou numa falésia. Ali, ter-se-ia alimentado parcialmente do cadáver. Em algum momento posterior, o crânio, separado do resto do corpo ou desprendido após o consumo, caiu ou foi arrastado para uma gruta próxima, onde ficou protegido de necrófagos e coberto por sedimentos. Este enterramento acidental permitiu que o crânio fosse preservado. Ao longo de centenas de milhares de anos, processos de mineralização substituíram os tecidos orgânicos por minerais, transformando o osso num fóssil. A preservação foi excepcional, especialmente considerando que pertencia a uma criança, cujos ossos são mais frágeis. Em meados do século XX, a fraude do homem de Piltdown foi definitivamente exposta e o consenso científico mudou. A criança de Taung passou de uma anomalia desconfortável a uma peça central para a compreensão da evolução humana. Confirmou que o bipedismo precedeu o grande aumento cerebral e estabeleceu a África como a origem dos hominídeos. Hoje, o crânio está preservado na Universidade de Witwatersrand, onde continua a ser estudado utilizando técnicas modernas como a tomografia computorizada e a análise microestrutural. Cada nova tecnologia adiciona mais dados sobre o seu crescimento, o seu ambiente e as circunstâncias da sua morte. A criança de Taung não deixou descendentes nem história pessoal registrada, mas o seu fóssil documenta uma vida breve interrompida pela predação e uma morte consistente com o ecossistema em que viveu. A sua importância não reside na sua individualidade, mas no que o seu corpo preservou, evidência direta, física e verificável de uma fase inicial da evolução humana e da vulnerabilidade dos nossos antepassados num mundo onde ainda não tinham chegado ao topo da cadeia alimentar. Homo erectus de Java, restos arrastados por uma catástrofe fluvial. Durante mais de 1 milhão de anos, uma única forma humana caminhou pela África e Eurásia com um corpo já totalmente ereto, proporções modernas e uma capacidade adaptativa que nenhuma espécie anterior tinha alcançado. Esta forma tornou-se mais tarde conhecida como Homo erectus. A sua história não é a de um grupo isolado ou de uma experiência falhada, mas de uma expansão prolongada marcada pelo movimento constante, pela mudança ambiental e pela coexistência direta com paisagens instáveis. Dentro deste quadro amplo, situa-se o caso de Java, um dos últimos territórios onde esta espécie persistiu durante centenas de milhares de anos e onde o registro fóssil sugere um cenário final tão abrupto quanto debatido. O aparecimento do Homo erectus situa-se na África por volta de 2 milhões de anos atrás, provavelmente derivado de populações anteriores do gênero Homo, que já mostravam um bipedismo habitual e o uso básico de ferramentas. Ao contrário dos seus antecessores, esta nova forma humana consolidou um corpo adaptado à locomoção terrestre de longa distância. As pernas alongaram-se, os braços encurtaram-se em relação ao tronco e a estrutura esquelética tornou-se mais robusta. O resultado foi um organismo capaz de caminhar e correr eficientemente em espaços abertos, com um gasto energético menor do que os hominídeos anteriores. Esta transformação corporal foi acompanhada por um aumento gradual do tamanho do cérebro. Embora o volume craniano do Homo erectus permanecesse menor do que o dos humanos modernos, era significativamente maior do que o das espécies anteriores e, acima de tudo, mostrava uma tendência clara de crescimento ao longo do tempo. As populações mais antigas exibem cérebros menores e um desenvolvimento rápido durante a infância, enquanto as mais tardias mostram um crescimento cerebral prolongado até as fases juvenis, sugerindo uma maior capacidade de aprendizagem e adaptabilidade comportamental. Desde as suas fases iniciais, o Homo erectus não permaneceu confinado à África. Num intervalo relativamente curto em termos geológicos, grupos desta espécie dispersaram-se para norte e para leste, atravessando regiões que hoje correspondem ao Próximo Oriente, ao Cáucaso e ao sul da Eurásia. Esta saída precoce marcou a primeira expansão intercontinental documentada de um hominídeo. A presença do Homo erectus em áreas tão diversas indica que esta não foi um evento migratório único, mas um processo contínuo de avanço, colonização e recolonização. A Ásia tornou-se um dos principais palcos desta expansão. Na parte oriental do continente, o Homo erectus estabeleceu-se na China, onde foram encontrados abundantes restos esqueléticos, e no Sudeste Asiático, onde alcançou regiões que hoje fazem parte da Indonésia.
Durante o Pleistoceno, os níveis do mar eram consideravelmente mais baixos do que hoje, permitindo a existência de vastas planícies que ligavam ilhas e continentes. Java não era, então, uma ilha isolada, mas parte de uma extensa região conhecida como Sundaland, atravessada por grandes rios e sistemas fluviais ativos. Este ambiente oferecia recursos constantes. As planícies aluviais combinavam áreas abertas com zonas florestais, massas de água permanentes e fauna abundante. Neste contexto, o Homo erectus desenvolveu uma estratégia de subsistência flexível, baseada na recolha de recursos vegetais, na exploração de carcaças de animais e, com o tempo, na caça ativa. A evidência arqueológica indica o uso sistemático de ferramentas de pedra e, em alguns casos, o processamento de animais aquáticos e terrestres através de marcas de corte nos ossos. Java tornou-se um dos territórios onde o Homo erectus teve a sua presença mais longa. Os fósseis encontrados na região mostram uma continuidade notável ao longo de centenas de milhares de anos, sugerindo que estas populações conseguiram adaptar-se a repetidas mudanças ambientais. Enquanto noutras partes da Eurásia a espécie foi substituída por formas humanas posteriores, em Java persistiu até fases relativamente tardias do Pleistoceno. Os restos recuperados de diferentes pontos da ilha, muitos deles associados a antigos canais fluviais, revelam um fator constante: a relação estreita entre estas populações e os sistemas hídricos. Os grandes rios não só forneciam alimento e rotas de movimento, como também atuavam como agentes de transformação da paisagem. As suas cheias periódicas remodelavam planícies, deslocavam sedimentos e podiam gerar eventos de inundação catastróficos. É dentro deste contexto que se propõe uma das hipóteses mais debatidas sobre o destino final de certas populações de Homo erectus em Java. O registro fóssil mostra concentrações de restos humanos e animais em depósitos aluviais que não correspondem a enterramentos deliberados nem a acumulações produzidas por atividade humana prolongada. Em vez disso, exibem características consistentes com eventos de deposição rápida associados a fluxos de água de alta energia. De acordo com a interpretação mais amplamente aceite pela comunidade científica, estes conjuntos poderiam ser o resultado de um episódio de afogamento em massa durante um evento catastrófico. Esta não é uma afirmação definitiva, mas uma hipótese construída a partir da disposição dos restos, da sua mistura com fauna transportada e da natureza do sedimento que os contém. Os ossos aparecem desarticulados, transportados e redepositados, indicando que os indivíduos não morreram onde foram originalmente encontrados. A condição em que os restos foram descobertos reforça esta interpretação. Os ossos não estavam articulados nem preservavam a disposição anatômica típica de um corpo depositado no local da morte. Pelo contrário, apareciam desordenados, fragmentados e misturados com restos faunísticos, incrustados em sedimentos fluviais compactados. A orientação dos ossos não seguia nenhum padrão humano reconhecível, mas sim um padrão caótico consistente com o transporte por correntes de água de alta energia. O tipo de sedimento que rodeia os fósseis também não corresponde a uma ocupação prolongada ou a um enterramento intencional. Trata-se de depósitos aluviais secundários, formados quando a água transporta materiais de outras partes da paisagem e os acumula em áreas de menor declive. Em tais contextos, os corpos não fossilizam onde morrem, mas onde a dinâmica fluvial acaba por os depositar. Isto implica que os indivíduos Homo erectus não morreram necessariamente no mesmo ponto onde foram encontrados, mas a montante, num momento anterior ao transporte. A mistura de restos humanos com ossos de animais terrestres e aquáticos indica um único episódio de transporte em massa, em vez de uma acumulação gradual. Não existem sinais de seleção anatômica, manipulação humana posterior ou atividades repetidas no local. Todo o conjunto responde a um único processo físico: corpos e fragmentos deslocados simultaneamente e redepositados quando a força da água diminuiu abruptamente. A energia necessária para gerar um depósito destas características excede a de uma inundação sazonal comum. A evidência é consistente com um evento súbito, como uma enxurrada ou um fluxo de lama associado à atividade vulcânica, capaz de transformar um ambiente habitável numa armadilha inescapável em poucos minutos. Numa paisagem dominada por rios largos e planícies baixas, uma inundação deste tipo teria avançado rapidamente, deixando poucas hipóteses de fuga para os grupos próximos das margens.
Tais eventos não deixam vestígios de luta ou feridas defensivas nos ossos. A causa da morte não está registrada em impactos diretos, mas na posição final dos restos e no contexto sedimentar que os envolve. A ausência de marcas de predação sistemática reforça a ideia de um desfecho rápido, no qual os corpos foram enterrados por sedimentos antes de serem dispersos ou consumidos. A hipótese do afogamento em massa não implica que toda a população de Homo erectus em Java tenha desaparecido simultaneamente, nem que este tenha sido o único fator no seu declínio. Pelo contrário, sugere que certos grupos específicos podem ter sido eliminados por um evento pontual, deixando uma assinatura fóssil excepcionalmente concentrada. Outros fatores, como a fragmentação do habitat, as mudanças na vegetação e a pressão de novas espécies humanas, também teriam contribuído para o desaparecimento gradual da espécie na região. O que é significativo neste caso não é apenas a possibilidade de morte coletiva por causas naturais, mas o que ela revela sobre a vulnerabilidade do Homo erectus a ambientes dinâmicos. Apesar do seu sucesso evolutivo, a sua dependência de certas paisagens e recursos expunha-o a riscos que nem sempre conseguia antecipar ou controlar. A mesma rede fluvial que facilitou a sua expansão podia, em certas circunstâncias, tornar-se uma armadilha mortal. A história do Homo erectus em Java, portanto, não pode ser entendida como um episódio isolado, mas como o culminar de uma longa trajetória evolutiva. Durante mais de 1 milhão de anos, esta espécie adaptou-se, dispersou-se e sobreviveu a profundas transformações do planeta. A sua presença prolongada no Sudeste Asiático demonstra uma resiliência notável, enquanto os indícios de finais abruptos em alguns sítios lembram-nos que mesmo as espécies mais bem-sucedidas estão sujeitas aos limites impostos pela natureza. O estudo contínuo destes fósseis não procura encerrar o debate com uma conclusão definitiva, mas refinar hipóteses à medida que novas evidências emergem. Nesse sentido, o caso de Java permanece aberto, não como um mistério por resolver, mas como um exemplo de como o registro fóssil permite a reconstrução de cenários plausíveis sobre as vidas e as mortes dos nossos antigos parentes. A imagem que emerge não é a de uma extinção súbita e uniforme, mas a de uma espécie que, após uma história extraordinariamente longa, desapareceu de forma desigual, deixando nos sedimentos vestígios fragmentados da sua passagem pela Terra. Zhoukoudian, quando as grutas não eram abrigos, mas armadilhas. O sítio de Zhoukoudian, localizado no norte da China, tornou-se ao longo do século XX um dos locais mais decisivos para a compreensão da história inicial do gênero Homo na Ásia. Ali foram encontrados os restos de múltiplos indivíduos Homo erectus, conhecidos coletivamente como Homem de Pequim, preservados dentro de uma sequência complexa de sedimentos que abrange centenas de milhares de anos do Pleistoceno Médio. Desde a sua descoberta, o sítio levantou uma questão desconfortável que levou décadas a ser abordada com rigor. O que aconteceu realmente aos corpos destes humanos primitivos após a sua morte? Os restos recuperados em Zhoukoudian não apareceram como esqueletos articulados ou enterramentos intencionais. Pelo contrário, estavam fragmentados, dispersos e misturados com os ossos de numerosos animais. Muitos crânios estavam incompletos, faltavam as bases cranianas e os ossos longos apareciam sistematicamente fraturados. Durante décadas, esta evidência foi interpretada dentro de diferentes quadros teóricos, que variavam desde a ocupação humana prolongada até episódios de canibalismo ritual. No entanto, a análise detalhada da condição dos ossos acabou por deslocar estas interpretações iniciais. A chave não foi a quantidade de restos humanos, mas a forma como foram quebrados. Os ossos longos exibiam fraturas em espiral, um padrão que só ocorre quando o osso ainda retém colagênio e gordura, ou seja, quando está fresco. As superfícies fraturadas não mostravam marcas de corte de ferramentas de pedra em pontos-chave, mas mostravam esmagamento e pulverização consistentes com pressão extrema aplicada repetidamente. Os crânios, em muitos casos, estavam abertos na base, uma técnica comum entre grandes carnívoros para aceder ao tecido mole interior e ao cérebro. Este padrão não era exclusivo dos restos humanos. No mesmo sítio, ossos de veados, cavalos e outros grandes mamíferos apareciam exatamente com as mesmas marcas, o mesmo tipo de fratura e o mesmo grau de esmagamento. Não havia uma distinção clara entre humanos e animais no tratamento dos restos.
De uma perspectiva tafonômica, todos os corpos tinham sido processados da mesma forma. Neste contexto, a presença confirmada de um predador agora extinto tornou-se relevante. A hiena gigante do Pleistoceno, Pachycrocuta brevirostris. Este animal, muito maior do que as hienas modernas, possuía um crânio maciço, mandíbulas extremamente robustas e uma capacidade excepcional para fraturar ossos espessos de modo a aceder à medula. O seu comportamento, documentado em múltiplos sítios na África e Eurásia, incluía o uso de grutas como toca onde arrastava os corpos das suas presas para os consumir em segurança. Zhoukoudian ajustava-se a este padrão. A acumulação caótica de ossos, a ausência de partes anatômicas completas, a concentração de crânios danificados e a elevada frequência de marcas de dentadas apontavam para um espaço reutilizado durante longos períodos como uma toca de hienas e não como um assentamento humano permanente. Estudos estratigráficos mais detalhados reforçaram esta interpretação. Em várias camadas do sítio foram identificadas concentrações claras de coprólitos de hiena, distribuídas por diferentes níveis sedimentares. Esta evidência indica que as hienas não ocuparam a gruta esporadicamente, mas repetidamente ao longo de longos intervalos de tempo. A alternância da presença de restos humanos, fauna e sinais de atividade de carnívoros revela um uso intermitente do espaço, no qual nenhum grupo mantinha o controle contínuo do interior da gruta. Esta alternância explica a mistura desordenada de ossos e ferramentas sem uma organização coerente. Em certos momentos, grupos de Homo erectus utilizavam o ambiente circundante, mas quando as hienas regressavam, a função do lugar mudava completamente. O que tinha sido um refúgio temporário ou área de trânsito tornava-se um espaço de consumo, onde os corpos eram arrastados para dentro, fragmentados e processados sem distinção entre humanos e outros animais. O padrão sistemático observado nos crânios reforça esta leitura. A ausência recorrente da base craniana não corresponde a práticas culturais ou processos naturais aleatórios, mas a um comportamento bem documentado em grandes hienas, que fraturam essa área específica para aceder ao cérebro e aos tecidos moles internos. A repetição exata deste dano, tanto em restos humanos como animais, confirma que ambos foram tratados como presas dentro do mesmo sistema de exploração. A questão mais delicada era se estes humanos tinham sido mortos pelas hienas ou se os seus corpos tinham sido consumidos após a morte por outras causas. O registro fóssil não permite a reconstrução de cenas de ataque individuais, mas oferece indicadores sólidos. A elevada proporção de ossos humanos com danos perimortem, ou seja, produzidos por volta do momento da morte, sugere que pelo menos alguns indivíduos foram caçados ou mortos diretamente. Noutros casos, é possível que os corpos pertencessem a indivíduos vulneráveis, feridos ou recentemente falecidos, explorados oportunisticamente por predadores. A hipótese mais amplamente aceite hoje defende que Zhoukoudian foi, em diferentes momentos durante o Pleistoceno, um território partilhado e contestado. Grupos de Homo erectus utilizavam o ambiente, mas não mantinham um controle estável das grutas. Quando as hienas ocupavam o espaço, os humanos ficavam expostos. Indivíduos mais jovens, feridos ou isolados, eram especialmente vulneráveis. Os seus corpos eram arrastados para o interior, onde eram desmembrados e esmagados, seguindo um padrão puramente alimentar. Este cenário também explica a ausência sistemática de certas partes esqueléticas, como as epífises ricas em medula e a escassez de esqueletos completos. A gruta não funcionava como um local de enterramento ou um acampamento estável, mas como um espaço reutilizado intermitentemente por diferentes agentes, com as hienas a atuar como a principal força acumuladora de restos. Desta perspectiva, a morte dos indivíduos Homo erectus em Zhoukoudian não foi um evento único ou um massacre pontual, mas um processo repetido ao longo do tempo. Cada osso fragmentado representa um episódio diferente, uma interação específica entre humanos primitivos e um dos carnívoros mais dominantes no seu ambiente. O resultado final, visível no registro fóssil, é um conjunto de restos devastados que documentam indiretamente a posição vulnerável da nossa espécie naquela paisagem. Assim, o sítio de Zhoukoudian preserva não apenas fósseis humanos, mas também o rastro físico de uma relação desigual. A evidência não aponta para rituais ou práticas culturais complexas relacionadas com a morte, mas para uma realidade mais dura.
Durante uma parte significativa do Pleistoceno, os humanos não ocupavam o topo da cadeia alimentar. Neste caso específico, os seus corpos foram tratados como qualquer outro recurso animal disponível, esmagados sem distinção por um predador especializado em quebrar ossos. Esse é o legado deixado pelos restos de Homo erectus de Zhoukoudian, não uma história de domínio, mas uma de coexistência perigosa, marcada pela pressão constante de grandes carnívoros. A interpretação tafonômica não fornece uma certeza absoluta sobre cada morte individual, mas delineia claramente o cenário mais provável. Uma toca de hienas gigantes onde corpos humanos, inteiros ou não, acabaram reduzidos a fragmentos, selados na rocha como testemunho de uma fase em que a sobrevivência não significava controlar o ambiente, mas suportá-lo. O menino de Turkana, uma infecção silenciosa que interrompeu um corpo em crescimento. O corpo jazia imóvel numa zona baixa do terreno, onde a água se acumulava irregularmente dependendo da estação. O solo era macio, coberto por sedimentos finos que se deslocavam facilmente conforme o nível do lago mudava. Não existem sinais de arrastamento prolongado nem marcas de violência nos ossos, nem fraturas traumáticas, nem lesões consistentes com ataques de animais. O ambiente encarregou-se do resto. O corpo permaneceu ali tempo suficiente para que a lama e os depósitos fluviais o cobrissem antes que os necrófagos pudessem destruí-lo completamente. Muito mais tarde, este local seria identificado como uma antiga linha de costa do lago Turkana, no norte do Quênia. Uma paisagem que, durante o Pleistoceno inferior, alternava áreas abertas com zonas pantanosas, canais sazonais e superfícies instáveis. Nesse contexto, surgiu um dos esqueletos humanos mais completos alguma vez encontrados. A descoberta começou de forma fragmentária. Primeiro alguns ossos isolados, depois partes que se encaixavam, até ficar claro que pertenciam a um único indivíduo. À medida que a escavação progredia, o esqueleto emergia quase intacto. Crânio, mandíbula, coluna vertebral, costelas, bacia, braços e pernas. Mais de 90% do corpo estava ali, preservado numa posição que sugeria uma morte sem luta ou deslocamento violento. O indivíduo foi classificado como Homo erectus, uma espécie humana arcaica já adaptada a caminhar longas distâncias, com proporções corporais próximas das dos humanos modernos. No entanto, este não era um adulto. O desenvolvimento ósseo e dentário indicava uma criança ou um jovem adolescente de aproximadamente 8 ou 9 anos de idade. O crescimento ainda não tinha terminado. As epífises não estavam fundidas e vários dentes correspondiam a uma dentição de transição. Durante as primeiras análises, a atenção centrou-se na anatomia geral, altura projetada, estrutura corporal, postura. Mas com o tempo, uma alteração específica começou a destacar-se. A mandíbula mostrava uma lesão clara. Um abscesso dentário profundo tinha afetado o osso circundante, deixando sinais de inflamação prolongada. Não era uma infecção recente. O tecido ósseo mostrava alterações consistentes com um processo crônico. O abscesso teve provavelmente origem após a perda de um dente de leite e a erupção irregular dos dentes definitivos. O mau alinhamento permitiu que as bactérias entrassem no tecido mole e ósseo. Sem qualquer forma de tratamento, a infecção avançou lentamente. O osso reagiu, mas não conseguiu contê-la. O registro fóssil não mostra sinais de cicatrização. Uma infecção deste tipo não se confina à boca. A dor constante teria dificultado a mastigação. A ingestão de alimentos teria diminuído. O enfraquecimento geral do corpo foi progressivo. Nos humanos modernos, um abscesso dentário não tratado pode levar a uma infecção sistêmica. Num ambiente pré-histórico, esse risco era ainda maior. Neste contexto, a hipótese mais aceite indica que a infecção pode ter se espalhado, causando a deterioração geral do organismo. Neste estado de fraqueza, a paisagem tornou-se um fator decisivo. Era atravessada por zonas úmidas e pantanosas, onde caminhar exigia força, equilíbrio e atenção constante. Para alguém debilitado, uma queda poderia ser definitiva. De acordo com a reconstrução mais aceite, a criança caiu ou ficou presa numa zona macia do solo, perto de água estagnada. A incapacidade de se levantar teria selado o desfecho. A morte não ocorreu necessariamente de imediato. A exaustão, a desidratação e a falência corporal progressiva podem ter prolongado o processo por horas ou dias.
O corpo permaneceu no local, parcialmente submerso ou coberto por sedimentos, até ser isolado do exterior. Esta sequência explica a preservação excepcional do esqueleto. Com o tempo, novas camadas de sedimento depositaram-se sobre os restos. A atividade vulcânica na região contribuiu com cinzas que selaram o conjunto. Os ossos, ainda em crescimento no momento da morte, absorveram minerais do ambiente. A matéria orgânica foi lentamente substituída por minerais, transformando o corpo num fóssil. Durante mais de 1.500.000 anos, o esqueleto permaneceu enterrado. A paisagem mudou, os cursos de água deslocaram-se, o clima flutuou, até que a erosão e a investigação moderna trouxeram aquele corpo de volta à superfície. O menino de Turkana não morreu devido a um evento súbito ou a um ataque violento. A sua história está registrada numa mandíbula danificada, num corpo enfraquecido e na ausência de sinais de luta. Uma infecção localizada foi suficiente para alterar completamente a sua capacidade de sobreviver num ambiente exigente. Não existem indícios de enterramento intencional ou manipulação ritual. O corpo permaneceu onde caiu. O registro fóssil não nos permite saber se o grupo tentou ajudá-lo ou se já não foi capaz de o fazer. Apenas mostra o resultado final. Um corpo jovem, interrompido num ponto baixo da paisagem, coberto por sedimentos antes de desaparecer. Hoje, esse esqueleto permanece reconstruído em laboratórios e museus. Cada osso preserva a posição, as marcas e as ausências que permitem reconstruir os momentos finais. Não há palavras gravadas na pedra, apenas sinais físicos de um processo que avançou até o corpo deixar de responder. O vento ainda move o pó ao longo das antigas margens de Turkana. A água continua a ocupar e a abandonar as zonas baixas. O local onde o corpo jazia já não existe como tal, mas a sequência permanece fixada nos ossos, imóvel, à espera de ser observada repetidamente. Shanidar III. Um projétil perfurou o peito de um Neandertal. O corpo jazia dentro de uma grande gruta numa região montanhosa do que é hoje o Kurdistão iraquiano. O local não era marginal, nem um abrigo ocasional. A gruta de Shanidar tinha sido utilizada durante gerações por grupos de neandertais como uma área de trânsito, um refúgio sazonal e um sítio de ocupação recorrente. As pessoas dormiam ali, trabalhavam a pedra, processavam animais e viviam juntas. Não era um ambiente hostil em si mesmo. No entanto, um dos indivíduos encontrados no seu interior não morreu pelo desgaste do tempo ou pela pressão ambiental, mas sim devido a uma lesão específica, localizada e claramente registrada nos seus próprios ossos. O indivíduo conhecido como Shanidar III era um neandertal adulto do sexo masculino que viveu entre 50.000 e 75.000 anos atrás. O seu esqueleto foi recuperado na década de 1950 durante escavações lideradas por Ralph Solek. Desde o início, o achado chamou a atenção devido ao estado relativamente completo dos restos e à informação que forneciam sobre a vida cotidiana dos neandertais. No entanto, durante anos, uma lesão particular passou despercebida ou foi considerada secundária em comparação com outros aspectos do sítio. O esqueleto de Shanidar III não mostrava sinais claros de predação animal, nem fraturas massivas associadas a desmoronamentos ou esmagamento. Também carecia das marcas caóticas normalmente deixadas por processos pós-morte prolongados. O corpo tinha permanecido relativamente protegido dentro do sedimento da gruta. Foi a análise detalhada de uma única costela que revelou uma história diferente. Uma das costelas do lado esquerdo mostrava uma perfuração clara. Não era uma fratura por pressão, nem uma quebra irregular. O osso exibia uma lesão penetrante com bordas definidas, um buraco limpo que atravessava a estrutura óssea ao longo de uma trajetória oblíqua. A forma do dano não se ajustava a quedas acidentais ou impactos causados por queda de rochas. Também não correspondia a mordeduras de carnívoros ou marcas de dentes. O estudo microscópico das bordas da lesão mostrou que o osso estava fresco no momento do impacto. Retinha elasticidade, indicando que a perfuração ocorreu enquanto o indivíduo ainda estava vivo ou no momento exato da morte. Não havia sinais de regeneração óssea. O corpo não sobreviveu tempo suficiente para iniciar qualquer processo de cicatrização. A ferida foi perimortem e letal. A trajetória da perfuração forneceu informações fundamentais. O ângulo de entrada sugere que o objeto penetrou a partir de uma posição elevada ou de alguma distância.
e não de um contato direto corpo a corpo. O dano é consistente com um objeto alongado, rígido e relativamente estreito, capaz de concentrar energia num ponto específico. As dimensões do orifício descartam ferramentas grandes e também descartam impactos acidentais causados por elementos ambientais. Com base nestes dados, os investigadores propuseram uma hipótese que mudou a interpretação do caso. A lesão era compatível com o impacto de uma arma arremessada, não um golpe direto com um objeto contundente, mas um projétil lançado com força suficiente para perfurar a costela e entrar na cavidade torácica. Este tipo de ferida tem consequências imediatas. A perfuração de uma costela naquela área acarreta um elevado risco de danos pulmonares. Um impacto deste gênero pode causar colapso pulmonar, hemorragia interna progressiva e dificuldade respiratória grave. A morte não tem de ser instantânea. O indivíduo pode ter sobrevivido por horas ou até por um curto período de tempo, consciente, em dor intensa, com a respiração a tornar-se cada vez mais difícil. O esqueleto de Shanidar III não mostra sinais de movimento prolongado após a lesão. Não existem fraturas adicionais associadas a quedas posteriores, nem marcas de arrastamento. Isto sugere que o indivíduo não fugiu longas distâncias, nem foi transportado após o impacto. É provável que tenha caído ou colapsado pouco depois de ser ferido, dentro ou perto do mesmo ambiente onde foi encontrado. A natureza da lesão levanta uma questão fundamental: quem lançou o projétil? O registro fóssil não permite a identificação direta do agressor. Não existem vestígios inequívocos de Homo sapiens associados àquele nível específico do sítio. Também não há evidência de um confronto em massa. No entanto, a ferida demonstra que, naquela época, existia uma tecnologia capaz de causar danos letais à distância. Durante muito tempo, pensou-se que as armas de arremesso eram uma inovação exclusiva dos humanos modernos. O caso de Shanidar III desafia essa ideia. A lesão é compatível tanto com uma arma lançada por outro Neandertal, como com um projétil utilizado por um grupo humano diferente. O que importa não é a identidade exata do agressor, mas o facto físico registrado no osso. A violência não foi corpo a corpo. Foi infligida a partir de uma certa distância. Isto introduz uma mudança qualitativa na forma de violência documentada no registro pré-histórico. Ao contrário dos golpes diretos observados noutros casos antigos, aqui o corpo foi perfurado por um objeto lançado. A vítima não precisou de ser imobilizada ou surpreendida de perto. Bastou estar dentro do alcance do projétil. O resto do esqueleto de Shanidar III não mostra sinais de doenças debilitantes extremas, nem patologias que expliquem uma morte natural imediata. Não existem indicações de predação posterior significativa. O corpo não foi consumido por animais. A causa principal do desfecho foi a lesão torácica. O contexto da gruta reforça esta interpretação. Shanidar não era um lugar isolado, mas um espaço partilhado, utilizado repetidamente por diferentes grupos ao longo do tempo. A coexistência, a competição por recursos ou encontros casuais num ambiente confinado aumentavam a probabilidade de conflito. Num tal cenário, uma lesão deste tipo não requer uma guerra organizada, mas um único ato de violência direcionado. A morte de Shanidar III não foi imediata nem visualmente espetacular. Não deixou múltiplas fraturas ou desmembramento. Foi uma morte interna, silenciosa na aparência, mas profundamente traumática. O ar teria preenchido a cavidade torácica. A respiração ter-se-ia tornado cada vez mais difícil. A dor teria acompanhado cada tentativa de inspirar. O corpo acabou por jazer imóvel dentro da gruta. Não existem sinais de enterramento formal ou manipulação ritual clara associada especificamente a este indivíduo. O sedimento cobriu-o ao longo do tempo. Processos naturais preservaram a costela perfurada, selando nela a evidência do impacto. Milhares de anos depois, aquele osso tornou possível reconstruir uma cena mínima mas contundente. Não uma história completa, não um relato épico, mas um facto físico. Um objeto atravessou o peito de um Neandertal vivo. Esse impacto foi suficiente para causar a morte. O caso de Shanidar III mostra que a violência letal à distância existia muito antes da história escrita. Que os corpos dos nossos parentes pré-históricos preservam evidência direta de tais episódios e que, num mundo sem registros ou palavras, o osso continua a ser a única testemunha capaz de contar como uma vida terminou. A costela perfurada não diz quem lançou a arma ou por quê.
Não explica se foi um conflito momentâneo, um confronto territorial ou um encontro inesperado, mas não deixa dúvidas sobre o desfecho. O corpo foi perfurado. O dano foi real. E a morte ficou permanentemente inscrita na estrutura do osso, à espera de ser lida dezenas de milhares de anos mais tarde. Homo antecessor, canibalismo sistemático dentro do grupo. Na época em que o Homo antecessor ocupava Grandolina, o sítio não era uma gruta fechada ou um refúgio escuro. Era uma grande depressão aberta para o exterior, com paredes de rocha e uma entrada larga, exposta à luz e ao movimento constante do ambiente circundante. Durante parte do ano, a água acumulava-se no seu interior, forçando os grupos humanos a utilizar o espaço de forma intermitente. Não era um assentamento permanente, mas um ponto recorrente dentro de um território mais amplo. Os grupos que se deslocavam pela área conheciam bem este lugar. Regressavam a ele repetidamente ao longo de gerações. Animais eram processados ali, a pedra era trabalhada e os recursos disponíveis nos arredores eram explorados. A paisagem em redor de Grandolina consistia em pradarias abertas, áreas arborizadas e cursos de água próximos. A fauna era abundante. Veados, bovídeos, javalis e outros animais forneciam carne de forma regular. Este não era um ambiente de escassez. O Homo antecessor não era uma população improvisada ou frágil. Caminhavam eretos, moviam-se de forma eficiente e fabricavam ferramentas de pedra simples mas funcionais. Conheciam a anatomia dos animais que caçavam e sabiam exatamente onde cortar para separar músculos, desarticular membros e aceder aos órgãos mais nutritivos. Este conhecimento não se limitava à fauna. Quando os restos humanos chegavam ao interior de Grandolina, não chegavam como corpos completos ou como indivíduos protegidos pelo grupo. Chegavam como matéria-prima. O processo que se seguia não diferia do aplicado às presas animais. Os corpos eram manipulados enquanto ainda estavam frescos. Não houve espera. Não houve deterioração prévia. O esquartejamento começava imediatamente. As marcas de corte revelam uma sequência precisa. Primeiro, a separação da cabeça. Depois, um trabalho intensivo no crânio e na face. Cortes na base craniana e em redor da mandíbula indicam uma manipulação cuidadosa destinada a aceder aos tecidos moles e ao conteúdo craniano. Estes não são golpes caóticos. São ações repetidas realizadas com controlo. Os membros foram tratados da mesma forma. Os ossos longos foram fraturados longitudinalmente enquanto ainda retinham gordura e colagênio. O objetivo era claro: extrair a medula. As articulações foram abertas seguindo padrões anatômicos conhecidos. As vértebras foram separadas. Não existem sinais de improvisação ou violência desordenada. Existe técnica. O perfil das vítimas não é aleatório. A maioria dos restos pertence a crianças e adolescentes, indivíduos jovens, com corpos menores e menos resistentes. Esta seleção não pode ser explicada por processos naturais ou predação animal. Também não corresponde a um acidente coletivo, é uma escolha. Os investigadores descartam o canibalismo movido pela fome. A fauna presente no sítio mostra que havia alimento suficiente. Também não existem indicações de um ritual funerário. Os corpos não foram tratados de forma simbólica ou diferenciada. Não existe cuidado pós-morte. Não existe separação entre o humano e o animal. A repetição do mesmo padrão em diferentes momentos dentro do nível TD 6 confirma que este não foi um episódio isolado. Esta prática foi mantida ao longo do tempo. Fazia parte da dinâmica social daqueles que ocupavam o sítio. Os corpos humanos foram incorporados no sistema de consumo do grupo. Como ocorreu a captura é desconhecido. O registro fóssil não preserva cenas, apenas resultados, mas os ossos permitem afirmar que houve um antes e um depois, que os indivíduos não morreram naturalmente naquele lugar, que chegaram ali para serem processados. Em Grandolina, há quase 800 mil anos, alguns dos primeiros humanos na Europa não foram enterrados ou protegidos pelos seus pares. Foram desmembrados, consumidos e abandonados como restos, sem símbolos, sem sepulturas, sem distinção entre presa e parente. A história não está preservada em palavras ou objetos rituais. Está preservada em cortes precisos, fraturas intencionais e ossos quebrados enquanto ainda estavam frescos. Evidência direta de que naquele momento da pré-história, a violência entre humanos não só existia, como estava integrada na forma de viver e sobreviver.
As mortes documentadas ao longo desta sequência não representam episódios excepcionais ou anomalias dentro da história humana inicial. São o resultado direto de uma condição prolongada. Existir num ambiente onde o corpo humano ainda não controlava o espaço que habitava, nem os riscos que o rodeavam. Durante grande parte da pré-história, a sobrevivência dependia de um equilíbrio frágil entre adaptação física, comportamento coletivo e resistência ao dano. Nessas fases, a diferença entre continuar ou desaparecer era mínima. Doença, predação, conflito e acidentes naturais atuavam constantemente, sem hierarquia ou intenção. O registro fóssil não preserva decisões nem contextos completos, apenas os efeitos finais desses processos. Lesões não curadas, corpos fragmentados e acumulações anômalas de restos são o rastro direto de dinâmicas que operaram sem testemunhas e sem narrativa. Com o tempo, as espécies humanas modificaram a sua relação com o ambiente, aumentaram a sua capacidade técnica, expandiram as suas redes sociais e reduziram certos riscos imediatos. Mas essa transformação não eliminou a exposição, deslocou-a. A pressão nunca desapareceu, mudou de forma e de cenário. Os indivíduos cujas mortes ficaram fixadas na pedra não representam tragédias isoladas, mas pontos específicos dentro de ciclos mais amplos. Ciclos em que a vida humana avançava sem garantias, acumulando experiência à custa de corpos perdidos. Antes da estabilidade, houve fragilidade. Antes do controlo, adaptação forçada. E antes de qualquer memória escrita, a história humana já estava marcada por finais abruptos registrados apenas no osso e no sedimento. Esse é o quadro a que pertencem estas mortes. Não como avisos ou símbolos, mas como evidência direta do que significava existir quando a margem para a sobrevivência era mínima e o ambiente não oferecia segundas oportunidades.